Glória a Deus. Chegou o momento da palavra. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Peço para os irmãos toda a atenção na palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Peço para os irmãos não estar levantando para ir no banheiro. Segura um pouquinho. Peço para os irmãos não estar levantando assim para ir beber água. Segura um pouco. Peço para o irmão também não ficar conversando com o irmão que está do lado, para não estar roubando a bênção do irmão. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 10, o versículo é o 20, vai dizer assim: Isaías a mais se atreve a dizer. Vocês acharam? Acharam? Todo mundo achou? Romanos capítulo 10, versículo 20. Isaías a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Vai falando com o nosso Deus, declarando: Deus, que o Senhor venha falar poderosamente no meu coração. Começa a declarar que o Senhor venha quebrantar o meu coração, que eu venha entender a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Papai amado, vivo, santo e fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua poderosa palavra, Pai, sempre será a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso que clamamos a ti, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações através da tua poderosa palavra. Opera as tuas maravilhas nas nossas vidas, Pai. Enquanto nós estamos aqui, Deus Todo-Poderoso, ouvindo o Senhor falar nos nossos corações, te apresentamos também a vida dos nossos familiares. Quebranta também o coração deles, Pai. Cura dessa cegueira, da surdez, da deficiência espiritual. Opera as tuas maravilhas, Deus vivo, santo, fiel. Traga para a tua presença. Declaramos: eu e minha família serviremos ao Senhor. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Hoje o ensinamento o tema é a diferença entre aqueles que Deus escolhe e aqueles que Deus não escolheu. O tema hoje é a diferença daqueles que Deus escolhe e a diferença entre aqueles que Deus não escolheu. Quando Deus escolhe alguém para servi-lo, esse irmão, esta irmã, eles vão dar frutos. Por quê? Porque Deus escolheu eles. Agora, quando Deus não escolhe, assim, essa pessoa ela nunca vai dar fruto, porque Deus não escolheu essa pessoa. Vou falar sobre isso hoje. Essa pessoa, ela ouve a palavra, mas ela não vai viver a palavra, porque Deus não abriu o entendimento e o coração. Eu vou pedir para os irmãos irem em João, agora capítulo 8. Você vai pregar para a pessoa não vai entender nada.
versículo é o 12. Vai dizer assim: de novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Do mesmo modo que de novo Jesus Cristo estava falando ali com os judeus. Eles ouviam a palavra, mas não entendiam. Assim também acontece nos tempos de hoje. Quando Deus não escolheu a pessoa ela ouve a palavra, por mais clara que a palavra está sendo, mas a pessoa ela não consegue viver a palavra, e é impossível essa pessoa dar frutos. É impossível. Aqui nesse texto tinha algumas pessoas que estavam crendo na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, estava crendo em Jesus, igual eu disse aqui no versículo 12, que o nosso Senhor, Ele é a luz do mundo. Quem segue Ele não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Por quê? Porque a palavra dele é a lâmpada para os nossos pés. E aqui, para alguns judeus que estavam crendo nele, no versículo 31, ele vai dizer assim: disse, pois, Jesus aos judeus que estavam crendo neles: se vós permanecedes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqueles que Deus escolhe, eles vão permanecer na palavra. Mas aqueles que Deus não escolheu, eles não vão permanecer na palavra. No versículo aqui 59, esses homens que estavam ouvindo Jesus Cristo falar, eles queriam apedrejar Jesus. Olha aqui, ó. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, aqueles que Deus não escolheu, é por costume apedrejar assim os servos, apedrejar os escolhidos. Por quê? Porque não entende ali a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Você vê que Jesus Cristo está falando para os judeus, e assim eu jogo para as nossas vidas no tempo de hoje, no tempo presente. Se vós permanecerdes, se nós permanecerdes verdadeiramente na palavra de Deus, seremos os discípulos dele, aí daremos frutos. Por quê? Porque estamos permanecendo ali na palavra dele. Você vê que Jesus Cristo, ele fala, Mateus capítulo 13, né, da parábola da semente. A palavra, a semente ali é a palavra dele. Que aqueles que recebem mesmo, quando é uma boa terra, esse dá fruto, 30, 60, outros 100. Mas aqueles que não é uma boa terra, ele não vai dar fruto, ele sempre vai rejeitar a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu vou pedir para os irmãos irem no Evangelho agora, relatado por João mesmo, capítulo 15 agora. O versículo 16. Vai dizer assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos lo conceda. Então, ó, por isso que eu estou falando para os irmãos, a diferença daqueles que Deus escolhe e daqueles que Deus não escolheu. A diferença é essa, que aqueles que Deus escolhe, Ele dá fruto. Ele dá fruto. Por quê? Porque vai começar a andar na palavra de Deus. Vai começar a andar na palavra de Deus. E no Evangelho relatado por João capítulo 4, versículo 23, pode ficar aí. Você vê que Jesus Cristo fala para aquela mulher samaritana que ele procura ali verdadeiros adoradores. Isso é graça, né? Não importa, sabe, qual é o seu passado. Deus não leva em conta isso. Ele pode rejeitar um religioso e se agradar de uma prostituta e fazer essa prostituta dar frutos. Isso é graça. Não foi
você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. E quando ele escolhe, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode escapar da mão do Deus Altíssimo. E ele faz essa pessoa dar frutos. Por quê? Porque ele escolheu. Mas tem pessoas que Deus ele não escolhe. Pastor, isso é sério mesmo? Salvação não depende apenas de mim? Não depende apenas de você. Então, se você está ouvindo essa palavra, foi porque Deus te escolheu. Deus te escolheu para que você dê frutos. Isso é graça. Isso é graça. Mateus capítulo 4. Jesus Cristo, ele está falando por parábolas. Até citei Mateus capítulo 13, no versículo 1 em diante, vai ser a mesma parábola que Marcos vai descrever. Vocês estão em Marcos capítulo 4? Perdão, Marcos capítulo 4. Amém? Que é as duas parábolas. Mateus capítulo 13 é a mesma parábola de Marcos capítulo 4. Vai falar a parábola do semeador. Do semeador. Os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, por quê? Porque para eles o Senhor fala por parábolas. E assim é, quando Deus ele não escolheu a pessoa, ele vai falando por parábolas. A pessoa nunca vai entender a palavra de Deus. Ele vai falando assim. Por isso que às vezes você vai falar de Jesus Cristo para algumas pessoas, o coração dessa pessoa está duro, não entende nada. Você fala que Jesus Cristo vai vir, que vai vir o juízo, e a pessoa não se arrepende. A pessoa às vezes vai defender até mesmo uma crença, e vai ficar fechada ali para a palavra de Deus, ou assim defender assim o seu erro, o seu pecado, e não vai temer, porque Deus não se revelou para ela. Quando Deus se revela, automaticamente a gente sente o que? O temor, sabe? E a gente quer mudança, e é onde que Deus começa a trabalhar, porque Ele se revelou. Então aqui no versículo 11, no versículo 10 os discípulos vão falar: porque para eles o Senhor fala por parábolas e para nós não. Aqui no versículo 11: a vós é dado saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes seja perdoados os teus pecados. Então olha como é forte isso. Para que vendo vejam. As pessoas não vê assim a violência crescendo, o pecado crescendo, mas é como se isso fosse normal. Por quê? Porque Deus não se revelou para eles. Por isso que eles andam nessa cegueira. Por isso que eu falo assim, é a graça. Deus se revelou para você. É por isso que devemos glorificar e adorar o nome dele sempre. No versículo, não se achando melhor, do que os outros, porque as pessoas estão num erro ainda. A gente não deve se achar melhor do que eles, porque Deus a qualquer momento pode se revelar também. Então olha aqui no versículo 12: para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Entenda isso. Quando Jesus Cristo está falando isso, Ele está falando para as pessoas que eram religiosas ali também. Tinha judeus ali, e os judeus conheciam a palavra de Deus. Você imagina você pensando que está no caminho certo, que está fazendo a vontade de Deus, e Deus falando por parábolas. Os judeus, eles estavam pensando que eles estavam fazendo as coisas corretas, e não estavam. Os discípulos entendiam o que Jesus Cristo estava dizendo, mas os judeus não. E meus irmãos, isso é muito forte que eu vou falar. Por isso que eu falo, dê valor pela graça alcançada, por Deus ter olhado assim de lá de cima e ter achado graça em você, e ter se revelado para você. Porque eu falo assim, muitos queriam ter essa oportunidade que você está tendo.
Muitos. Por isso que é chamado de graça. A graça é aquilo que, por exemplo, Ele se agradou, Ele te escolheu. Não foi você que escolheu Ele. Por isso que eu comecei em Romanos capítulo 10, versículo 20, né, que ele fala assim: fui achado pelos que não me procurava, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Isso é graça. Vou pedir para os irmãos irem em Romanos capítulo 9 agora. Versículo 6 vai dizer assim, presta bem atenção nisso: e não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. O que ele está querendo dizer? Nem todos que dizem ser crente, que são de Deus, são. Por quê? Porque Deus não se revelou. O coração dessa pessoa está endurecido, e essa pessoa nunca vai dar frutos. Às vezes você pode, eu tenho falado isso, às vezes você pode ver uma pessoa sendo transformada, receber um milagre ali da carne, não bebe mais, não usa mais droga, não se prostitua, está usando terno e gravata, mas ainda está na cegueira espiritual, está na idolatria, sabe, está na avareza. Isso acontece por quê? Porque Deus não escolheu. Por isso que existe o joio e o trigo. E olha aqui, ó, no versículo 7, ele vai dizer assim: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Olha aqui, ó, o versículo 7. Tudo bom, guerreiro? Versículo 7 vai dizer assim, ó, vou ler novamente: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Assim também, meus irmãos, né? Todo mundo ali que diz que tem a fé de Abraão são filhos de Deus. E olha aqui, ó, como isso aqui é forte, né? Como as pessoas não têm prestado muita atenção nisso. No versículo 11 ele vai dizer assim, ó: e ainda não era os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já for dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Entenda isso. Quando a mãe de Jacó estava ali grávida, existia ali duas crianças, né? E Deus, ele escolheu uma, e a outra ele rejeitou. Elas não tinham nem nascido, elas não tinham nem feito a obra, assim, para Deus falar: me agradei de você por conta das obras que você está fazendo. Antes disso acontecer, você entendeu? Deus, ele já tinha se agradado de Jacó e já tinha rejeitado Esaú. Assim também é, meus irmãos, né? Quando Deus, ele escolhe alguém, é antes do irmão nascer, não é por obras. Deus, ele já... a palavra fala que antes da criação do mundo, nosso nome já estava escrito ali. Antes da criação, Deus já tinha escrito o nome. E não é por obras, é pela graça. Deus, ele se revelou. Por isso que eu falo para você dar um grande valor, né, para o que Deus tem feito para conosco. Versículo 14: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. A injustiça da parte de Deus, se depende dele para me ser salvo, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, meu. Não há injustiça, porque todos nós éramos pecadores. Todos nós. Nenhum merecia.
E olha aqui, no versículo 15: pois ele disse-lhe a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Então, se você para analisar, nós éramos pecadores, igual todo mundo. Ninguém merecia salvação. Deus olhou lá de cima e não viu um justo sequer. Porque se você merecesse, aí sim seria injusto da parte de Deus ele renegar algo que você merece. Mas ele não achou nenhum justo. Por isso que ele envia o seu filho ali, e ele escolhe, porque ele sai sondando o coração. E ele não vai nunca se revelar para alguém que é arrogante, para alguém que não vai obedecer a palavra dele, que não vai andar na palavra dele. Você entendeu? Ele sempre vai se revelar para aqueles que deixam a palavra dele quebrantar, que vai andar conforme a palavra dele. Por isso que eu tenho falado, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que meditar na palavra dele, para você entender o que eu estou querendo passar. Não é apenas estar sentado aqui não, esperando eu falar uma palavra de vitória, de bênção. A palavra de vitória, de bênção, é que a gente venha entender o que é o Evangelho, né? E respeitar o que está escrito ali. Você entendeu? Isso é bênção, isso é vitória para a gente. Porque Deus, ele está revelando algo que para muitos estão no culto, né? Quantas igrejas estão na idolatria e não entende isso? Por mais que você fala, as pessoas continuam. Você entendeu? Lê a palavra e continua na cegueira, né? Então, meus irmãos, isso é muito forte. Por isso que eu falo, não brincam, né? Assim com a palavra de Deus, né? A ira de Deus vai vir, né? Por isso que devemos ali não andar conforme o nosso coração, no engano, sim conforme a palavra de Deus, deixando ele mesmo quebrantar nos nossos corações. Por isso que eu vou ler novamente o versículo 15: pois ele disse-lhe a Moisés: terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Versículo 16: assim pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Só para você ver, Deus que endureceu o coração de Faraó, né? Deus que endureceu o coração de Faraó ali. Se Deus quisesse, ele tinha quebrantado o coração de Faraó, mas ele endureceu o coração de Faraó. E isso serve de exemplo para a gente, para ver que Deus, né, ele endurece o coração de quem ele quer, e ele amolece, quebranta o coração daqueles que ele deseja também. No versículo 18: logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Ele endurece o coração. Se seu coração está durinho, né, só lamento você, viu? Agora, quando você está ouvindo essa palavra e seu coração está quebrantando, você está tremendo, aí eu falo para você, o reino de Deus está próximo de você. Você está próximo, você está perto de encontrar o nosso Deus Todo-Poderoso, porque você está deixando ele quebrantar o teu coração, né? Mas se você não, se o seu coração está duro, se você continua ainda, sabe, não fazendo a vontade de Deus, não amando ele, o primeiro mandamento, amar ele sobre todas as coisas, né? Se você não está meditando na palavra dele, não conhecendo ele ali para saber qual que é a vontade dele, seu coração ainda está endurecido. Você anda assim, desorientado assim, um pastor, sabe? Ele é o seu pastor, eu sou apenas um instrumento aqui para a tua vida, pela misericórdia dele nas nossas vidas. Você entendeu? Então, por isso que eu falo, meus irmãos, né? Dobre o seu joelho, começa a ler a palavra, começa a pedir para Deus. Se você não entende, que o Senhor venha ter misericórdia, abrir meu entendimento. Eu também não tinha o entendimento da palavra, mas eu orava que o Senhor venha abrir o meu entendimento. Tenha misericórdia de mim, que Deus gosta desses. Você entendeu? E tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, por isso que ele fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a minha vontade. Isso é uma coisa que dói meu coração. Vai chegar uma hora que eu vou morrer mesmo, né? E eu creio que o que eu estou passando é de fato,
E o que dói no meu coração é que muitas pessoas estão perdendo a sua salvação por não crer, por não ter uma vida de leitura, por deixar se enganar pelo seu próprio coração, achando, não, Deus está comigo. Se nós não estiver na palavra dele, meus irmãos, você vai ver o que Deus faz com o justo. Você crê nisso, o que Deus faz com o justo? Você acha que Abel, ele era o quê, meu irmão? Abel, ele não foi justo? Quem era injusto? Fala para mim. Caim ou Abel? Quem foi que morreu? Deus marcou quem depois? Para ninguém matar? Quem Deus marcou lá? Para ninguém matar? Abel, Caim. Cadê a injustiça? Se Deus é justo, quem Deus tinha que proteger? Abacuque, quando ele começa a orar, ele começa a falar o quê? Deus está tendo injustiça, o Senhor é justo. O mal está se dando bem e o bem está se dando mal. O que Deus falou para ele no versículo 2, no livro de Abacuque? As coisas queriam vir e Deus não poupou. Falou assim, ó, vai vir mesmo essas coisas. Isso vai acontecer, nos nossos tempos vai acontecer. Por isso que depois ele descreve lá aquele louvor que muitos louvam. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, porque Deus, ele vai honrar o justo quando ele vier. O justo vai estar com ele, que não é nessa terra não. Às vezes, por exemplo, a gente vai ser injustiçado sim, vamos ser caluniados sim, você entendeu? Mas o dia que Deus vai honrar o justo vai ser naquele dia. A palavra de Deus não pode ir contra a própria palavra dele. Você consegue entender isso? Então não fica assim pensando que nessa terra Deus vai honrar o justo. Às vezes você pode ser caluniado e Deus permitir. Você vê que Estevão não estava pregando, não era Deus para honrar o justo ali. Ele não estava fazendo a palavra conforme a palavra de Deus. Que Deus permitiu que ele fosse apedrejado. Cadê a justiça de Deus? Mas para aqueles que Deus tem falado claramente, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Em Apocalipse fala que aqueles que já andaram no caminho do Senhor, os santos, eles clamam: veja a hora de vir a tua justiça, Pai. Uma hora a justiça de Deus vem. Olha aqui no versículo 19, meus irmãos. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Olha que colocação de Paulo, para quebrantar mesmo, para nos colocar no chão mesmo. Ele vai dizer assim, ó: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Você consegue entender ou despertar para o Evangelho? Igual eu disse assim, aqueles que Deus ele escolhe, meus irmãos, ele dá fruto. E ele vai sondando, ele vai olhando o seu coração. Ele vai sondando, ele vem ao seu encontro. Não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. Se você estiver na palavra dele. Se você estiver na palavra dele, se não, você que está tentando buscar ele não. Agora quando ele se revela, você vai dar frutos. Quer ver um exemplo? A mulher samaritana. Vamos aqui em João capítulo 4. Jesus foi até ela e ela deu frutos. Versículo 39 vai dizer assim, ó, João capítulo 4, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nela em virtude do testemunho da mulher
que anunciara ele, me disse tudo quanto tenho feito. Olha aqui, ó, a palavra dizendo que muitos samaritanos naquela cidade creram. Por quê? Porque ela deu frutos. Deu frutos. Assim também é. Quando Deus escolhe mesmo, você vai dar fruto. Mas isso que eu quero falar, se teu coração estiver sendo quebrantado mesmo, através da palavra dele, se você estiver mesmo buscando ele, lutando contra a sua carne e vivendo o Espírito ali. Olha aqui no versículo 42. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, uma pessoa que Deus ele escolhe, essa pessoa ela começa a dar frutos, porque ela vai começar a anunciar a palavra de Deus. Aí as pessoas vão começar a buscar o Salvador, e elas vão ter um encontro com ele, e elas vão continuar andando no caminho dele. Por quê? Porque se encontrar aquela pessoa que Deus escolheu, só vai ser só um instrumento para ganhar mais pessoas. Por isso que eu falo, está na palavra dele, meus irmãos. Outro exemplo, Marcos capítulo 5, o gadareno. Jesus foi ao encontro dele. Você vê que Jesus foi ali ao encontro dele. Jesus expulsa aquela legião de demônios. E depois ele vai querer seguir Jesus, mas Jesus dá uma ordem para ele. Olha aqui no versículo, Marcos capítulo 5, versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicou-lhe o que for endemoniado que o deixaste estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: levai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Olha aqui a graça. A graça, meus irmãos. Quantas pessoas, meus irmãos, eu vejo clamando a Deus mesmo, clamando: Deus, me ajuda, sair disso. Quantas pessoas lá fora que estão clamando e continuam no erro ainda. E Deus não se revelou por conta do coração. Por conta do coração. Você vê que Samuel, ele fica encantado com a aparência, mas Deus não. Deus ele sonda o coração. Não importa, meu irmão, quem você foi, quem você, sabe, o seu passado. Sabe, quando Deus ele quer operar mesmo, ele opera, e o nome dele vai ser glorificado. Nada, nem ninguém vai te tirar do propósito de Deus, e você vai dar frutos. É o caso dele aqui, ó. Olha aqui no versículo 19. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anunciar-lhe tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis tinha umas 10 cidades ali. Você imagina ele pregando, deu muitos frutos, sim ou não, para Jesus? Sim ou não? Assim também é, meus irmãos, quando Deus nos escolhe mesmo, a gente começa a dar frutos, a gente começa a pregar a palavra dele. Vou colocar um outro exemplo. Pedro, o que ele falou para Pedro? Segue, Pedro, porque eu te farei pescador de homens. Quando ele chamou Pedro, ele deu uma visão para Pedro. Assim também, por isso que eu falo, olha, Deus está falando para você viver de visão, não de vista. Olha, ele está fazendo uma promessa: te farei pescador de homens. Pedro, ele
confiou. E olha quantas almas Pedro vai ganhar aqui para Jesus. Os frutos, meus irmãos, é para Deus. Às vezes as pessoas não vão ter fruto aqui para mim. Não, quando Ele te escolhe, quem é glorificado é Ele. Através das nossas vidas, outras vidas têm um encontro com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Vamos aqui em Atos capítulo 2. Você vê que Pedro, ele começa a pregar sobre Jesus. Ele começa a pregar. Ele fala sobre o livro de Joel. Ele vai quebrantando assim os corações através da palavra. E no versículo 37, ouvindo eles estas coisas, todos acharam? Vai dizer assim: e ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui no versículo 40, ele vai dizer assim, ó: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Assim também Deus me usa, se salva dessa geração perversa. Foca em Deus, né? Não faça igual a mulher de Ló, não fica olhando para trás. Foca na palavra, a palavra que vai te salvar. Olha aqui no versículo 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas ali se batizaram através dos frutos. Os frutos de Pedro. Os frutos de Pedro. Assim também, meus irmãos, Deus quer fazer conosco. Você vê que Saulo, aos olhos meus, dos discípulos, Saulo, ele merecia o quê? Ser apedrejado também. Sabe, merecia o quê? Morrer pela arrogância do coração de Saulo. Mas Deus, ele se revela para Saulo ali. As pessoas viram a luz, mas só Saulo ouvia a voz. E Saulo, você vai ver, ele vai se transformar ali em Paulo. E ele vai dar muitos frutos para Deus. Muitos frutos para Deus. Por isso que eu falo, guarde a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Começa a enunciar, sabe, o seu eu. Porque olha, minha intenção é trazer os irmãos aqui para o Evangelho relatado por João novamente. Capítulo 12. Não foi você que me escolheu, mas eu escolhi você. E sabemos quando Deus nos escolhe mesmo, por conta desse quebrantamento. Evangelho relatado por João, capítulo 12. Diz que tem pessoas que não sabem o que a gente sente, que a gente passa, sabe, esse amor que a gente está tendo, essa mudança que a gente está buscando sempre o reino de Deus, a sua justiça, sabe, buscando. Por isso que muitas pessoas não entendem, porque o coração dessa pessoa ainda está duro. Versículo 24 do capítulo 12. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morre, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Por que vai perder? Porque vai viver a sua vida e não vai dar frutos. Para dar frutos é necessário morrer. Agora ele fala assim: quem neste mundo aborrecer a sua vida,
guardá-la para a vida eterna. Olha como é forte isso aqui, meus irmãos. Quem amar a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E Paulo ele vai falar sobre isso também. Gálatas capítulo 2. Versículo 19, vocês acharam? Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você vê que Paulo ele fala assim: não sou eu mais quem vive. Por quê? Porque ele morreu. Sabe, morreu aquelas vontades, sabe, ele morreu. Ele falou assim: Cristo vai viver. E para Cristo viver, meus irmãos, é só mediante a palavra. É só mediante a palavra. Assim a gente ser guiados pela palavra de Deus. Você vê que diversas vezes a palavra de Deus vai dizer assim, o Salmo 119, no versículo 105: a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Em Apocalipse capítulo 1, citei já o evangelho relatado por João, capítulo 8, versículo 31. Se vós verdadeiramente permanecer na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Versículo 3 de Apocalipse, capítulo 1. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então assim, não se importa, sabe, o que às vezes você está perdendo. Eu falo assim, que você só tem a ganhar. Sabe, você tem a ganhar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele prometeu para a gente: não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter sofrimento mais. Sabe, é uma cidade onde as ruas são de ouro. Não existe prazer maior do que estar na presença do nosso Deus. Olha, não vai ter casais, todos nós seremos anjos, não vamos ter prazeres carnais. Você imagina que prazer é esse, tá? Tendo Deus assim perto o tempo todo, não vai ter templo. Mas para isso, meus irmãos, é necessário ser submisso. É necessário ter uma vida de leitura. Sabe, não adianta nada assim eu ficar falando e não estarmos na mesma concordância. Sabe, aqui pastor, não fazer sentido para ninguém. Isso não vale nada para pessoa que não quer ser submisso, para uma pessoa que não quer ter uma vida de leitura. Sabe, eu falo assim, é se arrepender, é largar a idolatria. Eu falo de imagens, o catolicismo, saia, pela misericórdia de Deus. O que eu estou falando é gravíssimo, né? A idolatria do dinheiro, tirar, começar a buscar a Deus a santidade. Sem santidade ninguém vê Ele. E se batizar mesmo, com o coração ali arrependido, lutando. A palavra falou que eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer, deixar a palavra te transformar, sendo submisso, né? Por isso que eu estou falando que aí você vai dar frutos. E a obra que Deus tem nas nossas vidas é grande, meus irmãos. É grande. Não sei quantas almas você vai ganhar, né? Mas creia na palavra de Deus. Esteja nele, não no homem, esteja nele, né? Mas deixa ele quebrantar, confia. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é essa, a diferença entre aqueles que Deus escolhe e aqueles que Ele não escolheu. Aqueles que Ele não escolheu, essa pessoa não vai dar fruto.
Essa pessoa ainda às vezes vai ter que querer chamar outra, vamos para a igreja. Jesus vai falar, você está fazendo ser merecedora 2 vezes mais do inferno do que a vós. Agora, quando a pessoa está na palavra, ela entende o que o pastor está dizendo. A ovelha de Deus, ele segue ele, meus irmãos. Segue ele, porque ouve a voz dele, entende o que eu estou querendo passar. Amém? Então, e aí? Você vai dar fruto? Para você dar fruto, vou finalizar em João capítulo 15. Aí já finalizo. Versículo 5. Evangelho relatado por João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os seus galhos e lançam no fogo eterno. Se vós estivestes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quisestes e vos será feito. Amém, meus irmãos? Então, toma posse da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Amém? Então vamos dar fruto. E qual que é o fruto? Dar um bom testemunho, né? Guardando ali às vezes a nossa raiva, né? A nossa arrogância, se livrando mesmo daquilo que aborrece Deus, né? Assim, perdoando e andando na palavra dele, assim, buscando e colocando em prática e pregando a palavra dele. Você tem dado frutos? Você tem falado da palavra de Deus no seu trabalho, na sua casa, ou não? Você já... não falo não. Você tem que dar frutos. E olha, as pessoas vão reconhecer quem é de Deus, porque quem é de Deus não só fala, dá o testemunho também. Você entendeu? Amém, meus irmãos? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração desde ontem. Ontem eu fui tomar café na Simone. A Simone falou, qual que é a palavra de amanhã, pastor? Eu falei, só um pedacinho só, hein, Simone? Só um pedacinho só. A diferença entre aqueles, e ela gravou, colocou nos status, a diferença entre aqueles que servem a Deus, que Deus escolheu, e aqueles que não, é os frutos. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amém? Posso ver um sorrisão aí? Glória a Deus, pastor. Meu coração está quebrantado para o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém. 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 Vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Deus, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom nas nossas vidas. Eu vou pedir para o irmão Erisvaldo. Cadê o Erisvaldo? Ah, tá ali. Ah, Erisvaldo, traz a palavra de oferta para a gente, fazendo favor.